Vamos começar com uma oração? Para começarmos bem nossa aula? Vamos lá, então. Oremos. Santo Deus, amado Pai, a Ti bendizemos, Senhor. A Ti levantamos nossas vozes, Pai, para que o Senhor ouça a nossa oração nessa noite de hoje, Pai, para a honra e glória de Teu santo nome, Pai, para que possamos estudar nessa noite sobre Tua santa e bendita palavra, que é nosso alimento, Pai, espiritual. É nossa única regra de fé, Senhor. Nosso instrumento para sermos mais próximos a Ti, vivermos conforme Tu desejas que vivamos, Senhor. Pedimos que o Senhor quebrante nossos corações, Senhor, e derrube qualquer escama, qualquer trave, Senhor, que esteja em nossos olhos, que bloqueie, Senhor, nossa vista de compreender Tua vontade, Pai, Tua doutrina. Que nenhuma doutrina vã, Senhor, feita por homens, implantada por nosso coração caído, Pai, nos impeça de compreendermos a tua santa e bendita vontade, Pai. Esteja conosco nessa noite, nos acompanhando, dando-nos discernimento, Pai. Bem como aqueles irmãos que não estão presentes agora, mas verão a aula no futuro, assim também como com o professor Ronaldo, que não está aqui presente, Senhor, por quem também pedimos que o Senhor acompanhe nessa noite, assim como aos nossos familiares, amigos e irmãos, Pai. E, acima de tudo, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Te pedimos e agradecemos no nome bendito de Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Bom, então, vamos dar início à nossa aula. Hoje será nossa 7ª aula, Romanos 7, está coincidindo. Acho que só a primeira e a segunda que não foi certinho o capítulo com o número da aula, mas agora estamos juntos, imagem bonita aí, desenho de Paulo, bacana. E, como o professor Ronaldo mandou lá no grupo, o nosso tema hoje será sobre o cristão e a lei. Ao longo de todo o nosso estudo, irmãos, nós vemos que nós não podemos separar, isolar, melhor dizendo, um capítulo de seu restante, de cada livro. Esse capítulo 7, nós veremos que ele continua muitos temas trabalhados até então. Ele segue aquilo que Paulo disse em Romanos 6, que vimos na aula passada, sobre o pagamento do pecado, né, será a morte. O salário do pecado será a morte. Então, é bom termos em mente isso, de que é tudo uma continuação, de que isso não é matéria nova, e nem a que virá nas próximas semanas também será. Todas elas se comunicam, assim como elas se comunicam com a teologia do próprio apóstolo Paulo, né? São temas que conversam, que convergem, aliás, entre suas cartas. Assim como ao longo de toda a Bíblia, né? A Bíblia, ela se justifica, ela se explica, né? Parcelas mais complexas delas são explicadas por capítulos mais simples, digamos assim, né? Talvez não seja a melhor palavra, mas os irmãos compreendem. Então, temos sempre isso em mente em nosso estudo, para a gente prosseguir sempre tendo uma vida voltada para a palavra, uma vida de devocional, uma vida de estudo mesmo, e tendo em mente que a palavra de Deus, ela é coesa, e ela se explica, e isso fica ainda mais claro nos livros em si, né? Como estamos estudando aqui em Romanos. Então, continuando aqui. O propósito desta lição, de Romanos 7, sobre o cristão e a lei, é definir e explorar os principais aspectos que dizem respeito à lei e ao seu relacionamento com o cristão. Tem dúvidas, Romanos 7, o 7 completo, né, é um dos textos mais complexos dessa epístola, e talvez um dos mais difíceis de interpretar em todo o Novo Testamento. Os irmãos verão que tem muita discussão acadêmica, que eu vou só pincelar aqui, porque não é o nosso intuito, né? Fica até um convite, essas pinceladas que damos aqui na aula. Quem lembra, né, daquela vez que o professor citou as perspectivas sobre a justificação, né, de Paulo, que os irmãos ficaram um pouco confusos, e é confuso mesmo, faz parte, mas é algo mais que não devemos nos voltar muito aqui na aula, não é a intenção principal da aula, é somente um vislumbre, assim, falam sobre isso. Se os irmãos quiserem procurar mais, e devem procurar mais, porque a teologia, diferentemente do que muitos falam, né, que esfria o crente, na minha opinião, a teologia, ela aquece o coração do crente, né? Então, para isso que damos essas pinceladas e alguns temas um pouco mais complexos, que exigiriam um curso inteiro só para ele, né? E não é o nosso intuito aqui.
Mas, por isso, há tanta polêmica entre os estudiosos, né, como veremos. A grande tensão está na dificuldade que os ouvintes de Paulo, especialmente os judeus, tinham de relacionar a lei com a fé em Cristo Jesus. E o propósito dessa nossa lição, irmãos, é definir e explorar os principais aspectos que dizem respeito à lei e o relacionamento com o cristão. Né, vamos circundar toda a nossa aula sobre esse tema, o cristão e a lei. Agora vamos dar considerações gerais sobre a lei. Né? Nesse trecho, em estudo, aparece 21 vezes a palavra lei. Né? E o que é a lei, né, irmãos? Nós encontramos a lei como o Pentateuco, os 5 primeiros livros conhecidos do Antigo Testamento. Aquilo é a lei, quando dizemos de uma forma genérica, para o judeu. É ali que está a sua regra de vida. É ali que está a determinação da palavra de Deus para a vida do povo judeu, com seus rituais, seus sacrifícios, a sua conduta, né? Tanto na sua vida particular quanto na sua vida como comunidade. E nós vemos como temos esse contato, né, nos evangelhos e também em Atos, de como que tinham parcelas que eram muito zelosas em relação à lei, né, que até deturpavam a lei para a vantagem própria. E de maneira simples, tomamos a lei como a vontade de Deus revelada aos homens em palavras, princípios, julgamentos e atos. Aí nós voltamos lá para Êxodo 16, 28. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Na Bíblia, geralmente está relacionado ao Antigo Testamento, a lei, mas não significa que no Novo Testamento nós não temos normas. E nós vemos que temos, né? E o próprio Cristo resume todos os mandamentos, os 600 e tantos mandamentos que encontramos no Pentateuco, em simples dizeres, né? Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. E então, prosseguindo, temos o Pentateuco, né? Nominado pelos judeus de a lei, que é a Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Reli recentemente, inclusive, da minha leitura anual. Maravilhoso, acho que eu comentei com os irmãos de quando eu tinha acabado de ler Levítico, que foi uma experiência assim. Eu nunca tinha lido Levítico da forma como li recentemente. Vale a pena se debruçar, é um texto maravilhoso. E o Pentateuco é o conjunto desses 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Né? O nome Pentateuco não é o nome do povo judeu, é uma palavra grega, né? Penta, significa 5 volumes. Nós, né, brasileiros, somos pentacampeões. Então, para o judeu é a Torá. É isso, é a Torá. Esses 5 primeiros livros são a Torá. E a Torá, ela designava o conjunto de leis da sua tradição, a lei escrita e a lei oral. Também pode ser compreendido o termo lei como o Antigo Testamento inteiro. Né? O Antigo Testamento era visto como um tipo de compêndio de toda a lei de Deus. É muito normal, inclusive, encontrarmos no próprio Novo Testamento Jesus se referindo à lei, mas não restrito ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros, mas ao Antigo Testamento como um todo. O cânone do Antigo Testamento, aqueles 33 livros, se eu não me engano, acho que é 37, não lembro, acho que é 37. Não, 33. 27 é o novo. Ou aqueles 33 livros, como um todo, depende da ocasião, entendeu? Também a lei é um princípio, lei em sentido geral, né, significando regra, uma prescrição que emana de autoridade soberana. Assim, lei também é entendida como um princípio de obediência a toda a orientação de Deus. Nesse sentido, o Novo Testamento é a lei de Deus também, ele prossegue sendo a lei de Deus, né? Conforme eu falei anteriormente, irmãos, o Antigo Testamento e o Novo conversam, eles não se contradizem em momento algum. E, por fim, a lei de Deus significa todo o desígnio de Deus ao homem. A Bíblia em sua constituição total, 66 livros. E como diz Paulo em 2 Timóteo 3,16, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Prosseguindo. Nós temos 3 possíveis atitudes diante da lei, irmãos. E o autor John Stott, que o professor Ronaldo destacou aqui, um grande teólogo, vale muito a pena ir atrás das obras do John Stott, em sua obra A Mensagem de Romanos, ele menciona 3 tipos de pessoas e as atitudes que elas adotam diante da lei. Né?
Nós temos a pessoa legalista, que é aquela pessoa... Tenhamos em mente, por exemplo, os fariseus, que observam rigorosamente a lei, mas eles estão sob servidão da lei. Eles creem que somente seguindo restritamente a lei, eles obterão a salvação. Eles têm aquela perspectiva de que a salvação se dá por meio de obras, da obediência estrita aos comandos de Deus. Né? Eles observam excessivamente o exterior, mas eles não são capazes de examinar o próprio interior. Né? Eles apontam os pecados alheios, mas eles não enxergam os próprios erros. Eles são como Nosso Senhor diz, hoje está um trava-língua, sepulcro caiado. Temos também os antinomianos, ou libertinos, né? Que são as pessoas que, inclusive, Paulo contesta na aula passada, em Romanos 6, que pensam que, por estar vivendo na graça, como veremos aqui hoje também, acha que não precisa seguir a lei, não precisa viver uma vida de obediência. Pensam até que, se pecarem, quanto mais pecarem, aliás, mais a graça vai abundar, né? E Paulo e outros autores, como o próprio João, em sua primeira epístola, vão combater de forma forte as pessoas que pensavam dessa forma, entendeu? Dentro até, irmãos, da reforma protestante, foi um tema de muita controvérsia, porque quando Lutero falou sobre a salvação somente pela graça, justificação pela fé, né, baseado lá em Romanos 1,17, né, também ecoando Abacuque, o livro do profeta Abacuque, que é da onde Paulo tira esse texto, muita gente o questionou, e até hoje o questiono. Já encontrei padres falando, né, tentando contestar a fé protestante, falando, mas então o protestante ele acha que ele pode viver uma vida de pecado, porque é somente pela graça, ou ele é justificado pela fé. E o que não falta, irmãos, são textos de reformadores combatendo isso, tendo de voltar nesse tema e bater de novo nessa tecla. Muito repetitivo. Falando, não é porque vivemos sob a graça, aliás, que nós vivemos em pecado. Muito pelo contrário. Nós entendemos que a graça, esse dom gratuito de Deus, é dado por nós sem termos nada. Muito pelo contrário, estando em débito com Deus, muito débito com Deus. O que fazemos é obedecê-lo, certo? Nós, sabendo que somos criaturas de Deus, renovadas, transformadas, lavadas pelo sangue de Cristo, nós nos santificamos, nós somos santificados, melhor dizendo, pelo Espírito, né? A santificação e a justificação são processos que andam separados. Diferentemente da crença católica, por exemplo, que eles creem que há uma mistura desses dois elementos, a justificação e a santificação. E o terceiro tipo de pessoa que o John Stott apresenta é o cristão equilibrado, aquele que respeita, ama e obedece à lei. Né? Ele se alegra pela libertação do regime da lei e pela liberdade que Deus dá para cumpri-la em Cristo Jesus. Ele regozija-se pela oportunidade de observar a revelação de Deus, que é a Bíblia. E nós encontramos aqui, na aula de hoje, em Romanos 7, versículo 12. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom, reconhecendo que a força para cumprir tais preceitos vem do próprio Senhor. Né? Então, prosseguindo. Inclusive, esse cristão equilibrado que o John Stott menciona é o que devemos buscar, né? Ter essa compreensão, conforme eu falei anteriormente, irmãos, de que não é porque estamos debaixo da graça que nós devemos viver uma vida uma vida entregue aos pecados, né? É algo muito claro. Os autores do Novo Testamento falam muito sobre isso, os grandes doutores da igreja falaram sobre isso também. Então, é algo que ao cristão não resta dúvidas, né? É algo que somente alguém com o coração longe da revelação em Cristo Jesus afirmaria e faria, né? Algo assim. Quais são os objetivos da lei, irmãos? Agora veremos isso. Os irmãos estão vendo que não estamos ainda falando de versículos específicos, né? Entraremos agora, praticamente, para falar do versículo específico. Mas estamos dando um contexto necessário para entender a aula hoje, né?
a carta aos Romanos, os irmãos estão vendo que é um texto muito denso, né? Ouso dizer que dentro da Bíblia é um dos mais complexos que existem, né? Eu acho que está ali junto com o Apocalipse e os textos mais proféticos, né? Que há muita metáfora, muitas visões assim que fogem à nossa compreensão, né? Então, são textos que devemos nos debruçar totalmente para compreender, porque são complexos mesmo, sabe? Mas é possível compreendê-los, assim. O Espírito, ele nos dá essa compreensão, né? Nada para Deus é difícil. Então, mesmo que para nós, enxergando, assim, nós vemos esse tanto de termos, né? Justificação, santificação, lei e tal, ou frutos, como veremos hoje aqui na aula, às vezes na nossa cabeça entra em conflito, mas o Espírito, ele nos dá discernimento para compreendermos. Por isso que temos que ter uma vida, não somente de leitura bíblica, mas também de oração, junto com a leitura. Não somente pegar assim, vou ler minha Bíblia aqui, está na hora, né? Vamos ler minha Bíblia. Não. Entender que aquilo é o alimento que Deus te dá. É Deus falando para você, né? No meio pentecostal tem muito, né? Fala Deus, o pessoal fala. E a gente não precisa falar para Deus para ele falar algo para a gente. É só abrir a Bíblia. Tem lá 66 livros de Deus falando para a gente, né? E devemos ir a Ele com reverência, com respeito, por meio da oração, pedindo, Senhor, ilumina meu pensamento, quebranta meu coração, conforme oramos aqui para iniciarmos a aula, para que não seja a minha compreensão, não seja a minha vontade colocada na sua palavra, mas a sua vontade seja colocada em meu coração, para eu compreender a sua palavra conforme tu desejas que eu compreenda. Então, temos de ter andar junto ali, a oração e a leitura bíblica. Então, prosseguindo, os objetivos da lei. Quais são esses objetivos, irmãos? Letra A, ser uma revelação de Deus e de sua vontade. Letra B, proporcionar bem-estar e preservação da raça humana. Letra C, pôr o pecado às claras. Letra D, levar os homens ao arrependimento e à confiança na graça de Deus. Letra E, prover orientação para a vida do cristão. Nós vemos que a lei, a palavra de Deus no geral, e todas aquelas formas de lei que nós vimos no slide anterior, elas buscam isso, entendeu? Essa é a vontade de Deus por meio da sua lei. Né? Prosseguindo, a severidade da lei. Paulo, ele inicia esse capítulo indagando se os ouvintes conheciam os limites da lei. O texto deixa claro que os ouvintes do apóstolo conheciam a lei, lá em Romanos 7, versículo 1. Para ele, aí pulamos para o versículo 12, de fato a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Nós vimos isso agora há pouco. O problema, ele estava no conceito, irmãos, que se dava à lei. Segundo o autor F.F. Bruce, os ouvintes de Paulo entendiam que, devido à penosa conformidade com o código de leis, era possível adquirir mérito para a salvação diante de Deus. Isso aqui é aquela pessoa que vimos, a legalista, que pensa que conseguirá resolver tudo, ser salvo por mérito próprio, pela estrita obediência da lei. Né? Há um caso interessante, irmãos, eu vou voltar a Lutero, que é um caso bem bacana. E, inclusive, nós estamos no mês da Reforma Protestante, né? Celebramos no dia 31 de outubro, pois lá em 1517 foi quando Lutero pregou as suas 95 teses na igreja do Castelo de Wittenberg. Então, comemoramos em todo outubro o mês da Reforma Protestante. E um dos motores ali no coração de Lutero para ir de encontro com a Igreja Católica foi, além das indulgências, que até foi o motivo das 95 teses, foi a questão das indulgências que a Igreja Católica fazia, foi também a questão de Lutero não conseguir ter descanso em Deus. Ele via todos aqueles rituais necessários para sua salvação, a participação na missa, dos sacramentos, da penitência, da confissão auricular, e não sei o que mais, e tudo mais. E aquilo não o deixava repousar. Ele sabia no seu coração que, por mérito dele, ele jamais conseguiria ser salvo. Ele sabia que o coração dele era ruim. Ele falava, meu Deus, depende de mim ser salvo, melhor me jogar logo no inferno. E isso atormentava muito, irmãos. Isso tragava sua alma profundamente.
o deixava passando noites em claro, entendeu? Mas foi por meio do texto de Romanos e de uma análise de todo o texto bíblico, que hoje em dia é muito claro para nós, por sermos justamente frutos da reforma protestante, de que o homem nada faz para sua salvação, o homem nada contribui para sua salvação. É um dom de Deus, é a graça de Deus, essa graça que foi derramada sobre nós, que nada precisamos fazer para sermos salvos. Nós fazemos coisas porque fomos salvos. E isso é o cerne de toda essa discussão acerca do cristão e da lei, né? Número 1, o princípio. Aí vamos lá, novamente para Romanos 7, versículo 1. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? O princípio estabelecido é, a lei tem autoridade sobre o homem somente enquanto ele vive. A morte, irmãos, ela invalida o domínio da lei sobre o indivíduo e o desobriga dos compromissos contratuais, desse contrato entre Deus e o homem, né? Que é a lei. Com a morte, os preceitos da lei são dados como terminados, finalizados, concluídos. O princípio é visto de maneira universal como uma sentença legal para qualquer tipo de lei, seja grega, romana, judaica ou bíblica. Prosseguindo. Opa. Aí temos a ilustração disso que vimos. Vamos lá. Cadê? Aí, versículos 2 e 3. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Paulo aqui, irmãos, explica a autoridade da lei, usando essa ilustração do casamento. A mulher, nessa situação, ela está legalmente unida ao marido enquanto ele estiver vivo. O mesmo se aplica no caso contrário, no marido, no caso da mulher, viva e quando ela falecer. O compromisso conjugal só é rompido quando uma das pessoas morre. As obrigações de um para com o outro são canceladas nessa morte do seu cônjuge. O matrimônio para toda a vida não significa para além da vida. O próprio Jesus, quando confrontado pelos saduceus, quando eles o perguntam de uma forma muito dissimulada, né? Nós lembramos que os saduceus não criam na ressurreição, e perguntam a ele, como que vai ser se uma mulher vai lá, ou é casada com um homem X, o homem X morre, ela casa com o irmão irmão dele morre, ela casa com o outro irmão, na eternidade ela vai ser mulher de quem? E o próprio Cristo fala, na eternidade não haverá isso, entendeu? Seremos como anjos, praticamente, e que não haverá isso do casamento, né? Na ilustração, esse marido ele morre, e a esposa fica livre para contrair novas núpcias. E no tema em questão, irmãos, existe uma morte que nos libera da escravidão da lei. Pois pela morte de Cristo, e não somente a dele, esse sacrifício feito uma vez só, como o autor de Hebreus nos diz, nós somos libertos das exigências da lei. Hoje eu estou uma beleza, minha dicção, que já não é das melhores. Peço perdão aos irmãos e a compreensão. É evidente que isso só ocorre por meio da fé em Cristo Jesus, irmãos. Aí nós temos a aplicação, logo em seguida, com Romanos 7, versículo 4 a 6. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Eita, cadê? Aí. O fruto para Deus. Vamos voltar ao tema do fruto, eu já vou dar uma explicação melhor. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Sobre isso, irmãos, dos frutos, há uma grande questão, né? Porque os frutos são justamente as boas obras. Aí começa aquele conflito, né? Obra? Precisa de obra? O que é isso? Eu vou deixar o apóstolo Paulo nos explicar. Lembremos lá da aula passada, Romanos 6, versículo 21, 22. Naquele tempo, que resultado escolheste? Somente as coisas de que agora envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus,
tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Aí vamos para Gálatas 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Efésios 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 5, 9 agora. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Agora Filipenses 4, versículos 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Filipenses 4,17. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Colossenses 1,6. Que chegou até vós, como também em todo mundo, está produzindo fruto. Paulo falando do Evangelho. E crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Agora, Tito 3,1, para finalizar. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Fica claro, irmãos, que as boas obras, elas são uma consequência da nossa salvação. É até algo que acaba, é uma tecla que a gente acaba batendo, e eu quis citar todos esses versículos para dar uma finalizada nisso das obras, entendeu? Para realmente ficar claro na mente dos irmãos que as obras são uma consequência. Há a questão do galardão no céu, né? De que se fizermos boas obras, o nosso galardão será maior, mas não é uma discussão para agora. A questão de Romanos é: a nossa salvação depende das obras? De forma alguma. A questão é: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Fomos salvos. Jesus ressuscitou por nós. Ele morreu e ressuscitou por nós. Agora damos frutos a Deus. Amém? E no Antigo Testamento nós temos uma bela passagem, né, do primeiro salmo, inclusive. Primeiro salmo, que ele diz sobre aquela pessoa que é bem-aventurada, que não anda na companhia dos ímpios, né, na mesa dos escarnecedores, que diz o seguinte: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Nós vemos essa unidade aqui novamente entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Ambos testamentos conversando, né? E vemos que para o fariseu, aquele fariseu legalista, não há base alguma para a salvação por meio de obras, nem mesmo no Antigo Testamento, né? É somente uma consequência da sua salvação, que é somente pela graça, irmãos, essa graça que nos constrange, porque nós entendemos, e falaremos mais disso ao longo da aula, porque o Paulo toca nesse tema, que quanto mais cheios de espírito somos, mais compreendemos quão caídos nós somos, mais nos damos conta de quão pecadores somos, em razão do Espírito nos deixar isso muito claro, né? Então, prosseguindo aqui, ainda dentro dessa seção aqui dos versículos 4 e 6. Agora, versículo 5. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Na morte de Cristo, irmãos, o homem pode ser liberto do regime da lei e contrair novo relacionamento. Agora com o próprio Senhor Jesus, como nos diz aqui Romanos 7, versículo 4. Essa nova união, porém, não pode ser desfeita, uma vez que Cristo ressuscitou e não mais morrerá. Nos diz o versículo 9. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Paulo falando isso. Então o crente pode frutificar para Deus, uma vez que morreu com Cristo. John Stott, aquele autor que citamos agora há pouco, ele alerta para o fato de que estar emancipado da lei
não significa liberdade para pecar, e sim liberdade para servir a Deus. Né? Muito bonito isso. Prosseguindo. Aí nós temos a função da lei. A lei como um espelho. Paulo já fez uma série de perguntas retóricas e as respondeu com grande força, indicando sua aversão à ideia de equívocos que possam decorrer das coisas que ele está ensinando. Ele continua aqui no versículo 7. O versículo 7 é uma primeira parte, inclusive, 7a. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. Novamente o vemos dando uma resposta enfática, né? Nós vimos isso na aula passada também. Só porque a lei pode incitar sentimentos hostis para com a lei justa de Deus, isso pelo ouvir e entender a lei, podemos ser provocados a pecar mais do que se não tivéssemos a lei, nós não podemos chegar à conclusão de que algo está errado com a lei, que ela seja má ou pecaminosa. Paulo está dizendo que precisamos manter diante de nossos olhos uma distinção clara, irmãos, entre a justiça da lei e a pecaminosidade de nossa resposta à lei. A lei não é a culpada, é a nossa corrupção. Né? Aqui Paulo está batendo novamente, continua batendo naquele que é antinomiano, aquele que afirma que a lei não vale nada. Né? A crítica de Paulo é muito certeira, né? Ele consegue atingir diretamente tanto o legalista quanto o antinomiano, que são essas duas heresias que se opõem, né? Mas as duas ferem o evangelho profundamente. E Paulo é muito certeiro, ele é muito enfático, né? Na sua escrita, para combater essas duas heresias, né? Então, nós nos perguntamos, a lei é pecado? Aí a continuação do versículo 7 responde a gente, de fato eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás, conforme encontramos lá em Êxodo e Deuteronômio, né? Nos 10 mandamentos. Novamente, Paulo está enfatizando que o caráter da revelação da lei de Deus é um espelho no qual vemos não apenas a glória e o esplendor de Deus, mas também nós mesmos. Por isso é um espelho, não é? Nós somos confrontados com a nossa própria imagem, com todos os nossos defeitos. Né? A lei ela não é pecado, mas a lei ela nos dá a conhecer o nosso pecado. Não vamos ao Evangelho ou imploramos pela misericórdia de Deus até que o Espírito Santo nos convença do pecado. E o instrumento que o Espírito usa para nos levar à cruz é a revelação da lei. Vou tomar uma água aqui, irmãos. Licença. Aí, vamos para o ponto B aqui do nosso terceiro tópico. A lei e o pecado. Seguimos no versículo 8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Em vez de o mandamento, irmãos, nos afastar do pecado, restringindo a nossa cobiça em resposta à lei de Deus, nosso pecado e nossa cobiça tornaram-se ainda maiores. O pecado teve oportunidade pelo mandamento e produziu em nós todas as formas do desejo do mal. Isso aqui, irmãos, me lembra muito a história que Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, né, conta em suas Confissões. Belíssimo livro, um dos livros mais bonitos que eu já li na minha vida. Ele contando de quando ele era jovem, pecador, descrente e tudo mais, que ele com os amigos dele, uma vez roubaram uma fruta e acabaram nem comendo a fruta, jogaram fora, porque pelo simples prazer de roubar. Sabendo que aquilo era errado, foram lá e fizeram pelo desejo do mal. Tamanha maldade que há no coração do homem, né? Para entendermos o tamanho do buraco em que o homem estava longe de Cristo, né? Aí continuamos aqui. O versículo 8b, lemos o A. Pois sem a lei o pecado está morto. Aí o professor Ronaldo destacou aqui, irmãos, um filme bem bacana, que é Tora, Tora, Tora. Durante todo o capítulo 6 e no capítulo 7, Paulo usa essas imagens, irmãos, da morte e vida. Até que a lei veio, o pecado estava morto. Ele não estava até que foi despertado pela presença da lei. Nesse filme, Tora, 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 lá de 70, ele retrata os acontecimentos que cercaram o ataque a Pearl Harbor durante a Segunda Guerra Mundial, dos japoneses contra a ilha de Pearl Harbor, dos Estados Unidos, ali no Havaí, né, na verdade. O filme foi baseado nos arquivos da Marinha Imperial do Japão e da base militar americana. Depois que o ataque foi realizado com sucesso, o almirante Yamamoto, da Marinha Imperial Japonesa, disse: temo que tudo o que fizemos foi despertar o gigante de seu sono
e enchê-lo com uma terrível determinação. É isso que Paulo está dizendo a nós, irmãos. O pecado, para a maior parte, estava dormindo. Até que a lei veio e acordou aquele gigante adormecido e nos encheu com uma determinação terrível para a maldade. Independente da lei, o pecado estava morto. Nos diz o versículo 9. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Estávamos em paz, éramos felizes, estávamos nos dando muito bem sem a lei. Era um dos caras, não ia dormir atolado na culpa, era feliz. Essa é a linguagem usada hoje para a gente descrever a difícil metáfora que Paulo está usando aqui, né? E Paulo diz que estava se sentindo ótimo, sem culpa, e morreu quando a lei reviveu o pecado nele. Se pensarmos no passado, nos nossos dias antes de nos tornarmos cristãos, antes de nossa conversão, a gente estava sobrecarregado pelo sentimento do pecado e culpa. Não, né? A pessoa descrente, ela não sente remorso do seu pecado. Ainda mais se for um pecado que é somente íntimo, se não for um pecado que condiz com uma conduta ética, uma conduta positivada na lei. Por exemplo, uma pessoa que vai lá e mata alguém, nós temos uma lei que proíbe isso, que pune alguém por fazer isso. Artigo 121 do Código Penal. Agora, a pessoa que tem pensamentos lascivos, a pessoa que cobiça a mulher de outro, mas assim, ele não age. Por exemplo, ele olha ou fica cobiçando, mas ele não age, ele não faz nada. Isso, numa perspectiva ética, para a sociedade, não há problema algum. Mas aquilo, no coração da pessoa transformada por Cristo, ela sabe que aquilo é um pecado. Ela sabe que aquilo leva à morte, conforme vimos no final do capítulo 6, né? Que o salário do pecado é a morte. Mas, à vista da sociedade, à vista de uma pessoa descrente, que consequência há para você dar uma leve olhada a uma mulher que não é a sua? O que problema há em você, por exemplo, consumir pornografia? Que problema há em você mentir? Que problema há em você, enfim, tantos outros pecados que somente cabe ao nosso coração resolver junto a Deus, que aos olhos da sociedade, aos olhos da lei, tanto faz como tanto fez, né? Então nós não nos damos conta do pecado, até que o Espírito Santo coloca a gente essa convicção em nós, irmãos, e ele acorda a nossa consciência e nos torna vivos para a lei, quando sentimos pela primeira vez o peso dessa nossa culpa. E isso nos leva a Cristo e nos dá uma nova vida, né? Então, graças a Deus por Jesus Cristo. Essa é uma frase que veremos mais aqui no nosso estudo de hoje. Encerraremos com essa frase, mas já adianto. Graças a Deus por Jesus Cristo. Que além de tudo, além de ser a nossa propiciação, nossa expiação, nossa justificação, nosso sumo sacerdote, nosso advogado junto a Deus, também nos dá o discernimento para entendermos quão culpados nós somos diante de Deus. Uma coisa que é importante falar, o professor ele acabou não colocando aqui nos slides, se eu não me engano, acho que na frente também não aparece isso, e é aquele tópico que eu falei para vocês, que é uma pincelada numa discussão mais profunda, que vários irmãos, se tiverem interesse, irem atrás. Nós vemos aqui que desde o versículo 7, irmãos, vamos voltar aqui só para os irmãos visualizarem. Paulo, ele afirma, né, eu não saberia o que é pecado. E até o final desse capítulo, até o versículo 25, a gente vai ver muito Paulo falando, eu não sei o quê, eu não sei o quê. Reparem que fica um pouco ambíguo. Quem é esse eu que Paulo está se referindo? Muitos acadêmicos afirmam que esse eu é, na verdade, uma pessoa descrente, que é Paulo se referindo a ele como descrente, e aí, não somente se referindo a ele, mas também abordando o descrente de uma forma genérica, entendeu? Então, quando ele afirma, eu não conhecia tal coisa, Paulo descrente. Há a opção também de ser na verdade, ele se referirá a esse eu como um crente que está ainda nos seus primeiros passos. Aquele crente que ainda está sendo alimentado com leite, como o próprio Paulo afirma em outra epístola sua, que ainda não tem capacidade de discernir alimento sólido, que ainda está em sua caminhada. E há a última opção, que é a que eu concordo particularmente, Calvino concorda com essa opção,
também, de que, na verdade, Paulo está se referindo a ele como crente. Ele crente, esclarecido sobre a fé, de que o crente, ele tem essa noção do pecado. Entendeu? Então, coloquem em mente, enquanto formos estudando o restante aqui desse nosso estudo de hoje, irmãos, que há essa questão. Há livros e mais livros sobre ela. Aqui falando, talvez os irmãos falem, nossa, que discussão boba. Mas é interessante, é um tópico interessante para ir atrás. Mas eu vou justificar porque eu entendo que esse eu é o cristão por si só, conforme formos estudando aqui, beleza? Faltou falar aqui, os irmãos sintam-se livres para perguntar, se quiserem levantar a mão, mandar mensagem aqui, que eu tô de olho, hein? Eu acho que eu não falei isso no começo da aula, mas os irmãos já estão sabendo aqui como funciona nossa aula, beleza? Prosseguindo então. O engano do pecado. Aí vamos para os versículos 10 e 11. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Essa ilustração aqui, engraçada. Na Bíblia, irmãos, Satanás é chamado desse grande enganador, caluniador. A própria palavra Satã, no hebraico, significa opositor, né? Até há muita discussão dessa turma que é conspiratória, tudo mais, que ao invés de ler a Bíblia de verdade, fica em site procurando encher a mente com minhoca, que fala, viu só, não existe Satanás. Satanás é só uma palavra que significa opositor, é só alguém que está indo contra. Mas não, é muito claro que o Satanás é uma figura, é uma criatura mesmo. Só falta falar que tem RG, CPF e tudo mais. É uma criatura, sabe? Mas assim, nós não temos o nome próprio. Por quê? Porque não é Lúcifer. Lúcifer não é o nome de Satanás, é uma coisa da cultura popular. Nós encontramos a palavra Lúcifer lá em Isaías, quando Isaías está se referindo a Nabucodonosor, que ele fala da estrela da manhã, né? Que em latim significa Lúcifer. E quem também é chamado de estrela da manhã, mas aí com um intuito positivo, é Cristo Jesus. É uma das alcunhas de Jesus, é a estrela da manhã. Essa questão de Lúcifer foi, se eu não me engano, posso estar equivocado, irmãos, mas vem lá da tradução de Jerônimo, da Bíblia para o latim, né, na Vulgata Latina, que inclusive é a Bíblia que os católicos utilizam até hoje, que nessa passagem de Isaías, sobre Nabucodonosor, coloca lá como Lúcifer, né, coloca como nome próprio, ao invés de dar alcunha de estrela da manhã, e os pais da igreja, como Orígenes, de Alexandria, enfim, acabaram associando o Nabucodonosor ali com o próprio Satanás, né? Mas esse nome Lúcifer é algo que entrou para a cultura, todo mundo sabe, né? As pessoas ouvem falar de Lúcifer, já bate na madeira, já, né? Mas não tem nada. O que a gente sabe o nome de Satanás é Satanás, né? Talvez não seja o nome dele propriamente, seja um nome genérico para chamá-lo, por ser essa palavra em hebraico para opositor, mas é Satanás. É esse o nome. Eu vi alguns amigos uns tempos atrás falando, o nome de Satanás é Samael. Eu falei, da onde você tirou isso, meu amigo? Samael. Aí ele falou, eu vi no YouTube. Eu falei, não, me mostra na Bíblia onde está isso. Aí ficou no YouTube mesmo. No YouTube a gente encontra de tudo. Mas enfim, a gente já se estendeu muito para falar do coisa ruim aqui. Então, na Bíblia, Satanás é chamado esse grande enganador ou caluniador. Por que o pecado ele é tão atraente, irmãos? Porque qualquer criatura feita à imagem de Deus é tentada a pecar. Porque estaríamos tentados a roubar o que pertence a outra pessoa. Porque damos falso testemunha contra nosso próximo. Somos tentados, irmãos, porque na tentação a oferta de felicidade. E a busca da felicidade é dada a nós como uma garantia constitucional. O diabo nunca diz isso, faça e sofra. Né? Ninguém peca sofrendo. Né? Ninguém peca, meu Deus, estou aqui traindo minha mulher chorando, que absurdo. Estou lá roubando, chorando. Não. Né? A pessoa peca por prazer, com gosto, né? Peca com um sorriso no rosto. Senão ninguém pecaria. E as paixões, elas são
tão excitadas pelo pecado que passamos a acreditar que se não agimos pelas nossas paixões, estaremos negando a nós mesmos a felicidade fundamental. O pecado é atraente porque nos dá prazer. E dá prazer, mas nunca felicidade. Essa é a mentira monstruosa do pai da mentira. Faça isso e você será feliz. Né? E são tempos, inclusive, de que vivemos dessa ditadura da felicidade. Né? O importante é você ser feliz. Segue seu coração, o importante é você ser feliz. Eu já vi gente associando a Jesus esse termo, meu Deus do céu. Não, Jesus fala, tem que ser feliz. Busca ser feliz. Eu acho que eu estou lendo a Bíblia errada. Estou lendo uma Bíblia diferente desse pessoal, porque não é possível. Sabe? O Jesus que eu conheço, o que está na Bíblia, fala que no mundo teremos aflições. Fala para a gente pegar a nossa cruz, carregar a nossa cruz se queremos seguir a Ele. Né? E que a nossa verdadeira felicidade está nele, está com ele, está até mesmo em sofrer por ele, né? E não nessa coisa de, quero ser feliz, eu tenho que viajar, eu tenho que fazer minhas coisas. Olha que tempos sombrios que vivemos, irmãos. As pessoas, em nome da felicidade, buscam matar criaturas, criaturas ali, o nascituro. Um bebê que se desenvolveu por algumas semanas, mas já é uma criatura de Deus. Já tem toda a sua formação ali, mas em busca da sua felicidade vale até assassinato. Né? Olha que tempos sombrios em que vivemos, irmãos. Dessa ditadura da felicidade. É um termo que eu vi uns tempos atrás e eu gostei disso. Ditadura da felicidade. É impossível o pecado trazer felicidade para o Filho de Deus. E, no entanto, nós não acreditamos nisso. Não vou ser feliz a menos que faça isso, e não vou ser feliz a menos que tenha isso. É assim que o pecado engana a gente. A serpente, ela disse a Eva, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem do fruto proibido, né? Gênesis 3, versículo 4, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Em outras palavras, ele diz assim, você não sabe o que é felicidade, Adão, e vocês não saberão o que é prazer, até que experimentem da fruta. Satanás nos diz que Deus está impedindo a felicidade e que temos o direito de ser felizes, né? E a maior justificativa moral na cultura secular para todos os tipos de inimigos monstruosos é que temos o direito. Eu tenho o direito de fazer o que eu preciso fazer. Tenho o direito de abortar meu bebê, por exemplo. Onde conseguiu esse direito? Eu tenho direito sobre meu corpo. Quem disse isso? Deus nos dá o direito de fazer essas coisas? Nós sabemos muito bem que não. Cada pessoa do mundo sabe muito bem que não. Mas eles dizem, se não fizer isso, não serei feliz. Se fazermos o mal, destruímos toda a esperança de felicidade. Né? E é engraçado até que a gente pensa, né? Vou fazer isso porque é meu corpo, mas abrindo um parênteses um pouco extenso aqui, porque é um tema atual, né? Nem mesmo é o corpo da criatura, é outro corpo. São duas pessoas ali, né? É algo tão abominável, irmão, essa discussão sobre o aborto. Sabe? O simples fato da gente discutir a mera possibilidade do aborto, para mim, já demonstra que a sociedade ruiu, já que, sabe, vem Senhor Jesus. Porque é uma coisa absurda. O que vai acontecer amanhã? A gente vai discutir se pode estupro, se pode pedofilia? É esse o mundo que a gente caminha, né? Permitir que algumas coisas sejam discutidas. Tem coisas que não devem ser discutidas. Não se discute se pode cometer pedofilia. Não se discute se você pode estuprar alguém. Não se discute se você pode matar um bebê dentro da barriga da mãe, né? Mas tempos sombrios. Tempos sombrios, né? Prosseguindo. Já dei meus 2 centavos aqui sobre esse tema, né? Que às vezes a gente precisa soltar, assim, porque é algo que causa muito transtorno na gente, né? Mas, inclusive, fazer mais um parênteses aqui, irmãos. Não nos deixemos ser vencidos por esse ódio. É algo que, assim, no meu coração é muito forte, a ira. A ira é muito forte no meu coração, eu oro muito a Deus para conseguir vencer esse pecado, sabe? E eu percebo que o inimigo, ele age tanto por esses absurdos dentro ali da pessoa que o comete. Então, no caso do aborto, por exemplo, ele age na pessoa que vai lá e comete um aborto, ou nas pessoas que defendem isso, mas também age em nós, que nos revoltamos com algo que é justo se revoltar, mas
nós nos revoltamos de uma forma que Deus não exige que nos revoltemos. Nos irando, desejando coisas ruins a essas pessoas que cometem isso. Isso também é pecado. Então, é algo que eu peço muito a Deus, para que Ele sonde meu coração, sabe, e afaste essa ira que é tão crescente em tempos de tantos absurdos que a gente vê, sabe? O nosso papel não é desejar que pessoa X, pessoa Y morra, sofra, que o filho não sei o que lá. Nosso papel é a gente se colocar de joelho e orar por essas pessoas, porque são elas ali, mas nós sabemos que poderia ser nós, se não fosse a graça de Deus, né? Então, a gente ora, óbvio, temos um papel social, né? Como sociedade, o que a gente tem que fazer? Votar, ou reclamar, protestar, enfim, tudo isso está sob a nossa alçada, mas nós não devemos nos irar, porque a nossa ira não anda em conformidade com a ira de Deus, né? A nossa ira é deturpada, somente a ira de Deus é santa, é justa. Então, sobre todas essas questões, é mais um motivo para a gente repousar em Deus. Saber que Ele está sob controle de tudo, que mesmo que o mundo esteja ruindo, o mundo esteja decadente, esteja cada vez pior, ou tudo de errado esteja acontecendo, nós sabemos que Ele está sob controle de tudo. Que nenhum segundo de toda a história fugiu do controle de Deus. E isso nos conforta, isso nos dá um consolo diante de tanto absurdo que a gente tem visto, né? E nós não podemos nos deixar vencer por isso, né? Veremos daqui a algumas aulas, Romanos 12, né, que Paulo fala que a gente não pode pagar o mal com o mal, mas a gente paga o mal com o bem, né? Esse é o nosso papel, irmãos. Enfim, fechando essa segunda aspa que eu abri aqui, vamos lá. A santidade da lei. Versículo 12 diz: de fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Já é a terceira vez que a gente lê esse versículo hoje, porque destacamos antes, porque ele é muito necessário para a nossa discussão aqui, irmãos. Assim, a lei de Deus é santa, justa e boa, como diz o apóstolo Paulo. Mas o que acontece quando a lei santa e justa é entregue às criaturas profanas? Elas não acham que é justo. Quando Deus coloca uma restrição sobre nossos desejos, vemos que não é justo, como se houvesse algum indício de injustiça no caráter de Deus. Olha que absurdo. Mas a lei de Deus é boa porque Ele é bom. A lei de Deus foi projetada para trazer vida, mas nós transformamos numa ocasião de morte. Deus, irmãos, é justo, e a nossa justiça é boa porque Deus é justo, e não o contrário, entendeu? Deus não é bom porque Ele é justo. A justiça é boa porque Deus é bom, esse Deus santo, 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 esse Deus misericordioso, Ele é justo. A justiça é uma das características de Deus, e não Deus é uma característica da justiça, entendeu? Então, sempre que deturpamos qualquer conceito de justiça de Deus, nós estamos diretamente confrontando a sua santidade, confrontando a sua autoridade. Sabe? O que mais tem, irmãos, são pessoas que se dizem crentes, são crentes nominais, mas que batem no peito para falar: o meu Jesus é assim. O seu Jesus fala que tal coisa é pecado? O meu Jesus é assim. Eu falo: meu amigo, aí eu tenho que falar, eu acho que a gente está com uma Bíblia diferente, porque não é possível, né? São essas pessoas que adoram, assim, selecionar o que na Bíblia é válido, né? Pegam a lei e dizem: falar, Deus é amor, lá em 1 João. Isso é verdade, Deus é amor, né? Por exemplo, o sodomia é pecado. Não, isso eu não concordo, né? Isso é pesado, né? Olha a sociedade que a gente vive, gente. Não pode ter esse preconceito. Quer dizer, é o Jesus dele. Não sei qual que é o sobrenome desse Jesus, desse pessoal, mas não é o de Nazaré, definitivamente. Né? O Jesus desse pessoal não é o de Nazaré. Continuando aqui. A grande batalha. Isso nos leva a uma das sessões mais controversas dessa epístola. Se o ensino da doutrina da predestinação não fosse tão forte no capítulo 9, que veremos daqui 2 aulas, se Deus quiser, o capítulo 7 seria o mais polêmico. Segue aqui a descrição de Paulo da batalha entre o espírito e a carne, entre a obediência e a desobediência. Nos diz o versículo 13. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mais uma vez, que Deus proíba, né? Aí continua o versículo 13. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado,
ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Paulo não pode fugir, irmãos, da ideia do peso do nosso pecado, embora nós não o sintamos. Esse versículo 13, ele declara: a lei de Moisés não é responsável por trazer morte à raça humana. Ela é somente uma constatação do pecado em que estamos entregues. Estávamos, né, como crente, mas em que todo mundo está entregue. Antes a lei revelou o pecado, e o pecado então usou a lei para gerar transgressão e morte. A perversão da boa lei de Deus pelo pecado é, portanto, apresentada como a verdadeira culpada por trás da morte. A lei, irmãos, ela quebra os mecanismos normais de defesa que usamos para negar a nossa culpa. Todas as vezes que a gente peca, sabe que pecou, a gente tenta racionalizar o pecado. A gente não diz, pequei, né? A gente diz, cometi um erro, mas né, foi uma escolha ruim, né? Um erro de percurso. A gente não reconhece que a gente ofendeu a santidade de Deus, né? O homem, a todo custo, busca se justificar, né? E é sintomático do homem caído isso. Prosseguindo. Uma luta constante. Paulo prossegue aqui no versículo 14. Sabemos que a lei é espiritual. Lembre-se daquilo que eu falei, da questão do eu, que Paulo diz. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Essa é a base bíblica, irmãos. A passagem bíblica usada como prova para a doutrina do cristão carnal. A ideia do cristão carnal foi inventada para lidar com os problemas próprios do evangelismo em massa. Muitos vão à frente e tomam uma decisão por Cristo, né? Nos apelos, né? Quem aceitou Jesus aqui, vem. Mas no dia seguinte estão vivendo exatamente como viviam no dia anterior. Em vez de atribuírem a uma falsa profissão de fé, alguns dizem, eles foram convertidos, não fez efeito ainda. São cristãos carnais. Mas um verdadeiro cristão, irmãos, uma vez nascido de novo do Espírito Santo, não pode manter o ego no trono da sua vida. Como a gente já viu anteriormente, é algo impossível. Definir um cristão carnal como alguém que ainda está na carne é uma contradição, né? Quando nascemos de novo do Espírito, a tendência carnal da nossa natureza original não é destruída. A gente tem que lutar contra isso a partir do dia que nos convertemos, até o dia em que entramos pelos portões do céu. É aquilo, né, do já e ainda não. Né? Nós somos pecadores, mas em Cristo Jesus nós somos santos já também. Essa ambiguidade, né, de ser santo, mas sendo pecador, né? Mas é aquilo. Nós, antes de Cristo, nós não tínhamos como não pecar. Aliás, voltando um pouco mais, antes da queda do homem, nós podíamos não pecar. Depois da queda do homem, nós não podíamos não pecar. Com Cristo Jesus, com sua morte expiatória e ressurreição, nós podemos não pecar. E na eternidade, irmãos, nós não pecaremos. Nós não poderemos pecar. Não haverá pecado, mas será algo que será impossível a nós. Fugirá totalmente de nós, sendo santificados totalmente pelo mérito de Cristo na cruz, na ressurreição final, nós não poderemos mais pecar, né? E novamente, graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, por isso, né? E todos nós temos uma força residual da carne, né? Que em grego é sarx, a palavra, né? Muito utilizada. Paulo usa em suas cartas uma centena de vezes. E temos que lutar contra ela, contra essa carnalidade que há em nós. Nesse sentido, cada cristão é um cristão carnal. Mas não existe essa outra coisa, um cristão totalmente carnal. Aqueles que são totalmente carnais, eles não são cristãos. Por outro lado, não existe um cristão que seja menos carnal. Aquele que está tão cheio do Espírito que não tem que lutar contra os resquícios da sua própria carnalidade, contra o seu pecado. Essa é a vida cristã. Paulo deixa tudo isso claro na sua afirmação. Mas o restante do capítulo 7 vai deixar isso tão claro quanto poderia ser. Né? Há esse conflito, irmãos, como veremos aqui em diante. Né? E o próprio apóstolo João, em sua primeira epístola de João, é um dos meus textos favoritos da Bíblia. Um texto que, mesmo sendo muito curto, ele resume o evangelho de uma forma assim, brilhante. A primeira epístola de João e a epístola de Tiago, irmão do Senhor, também, dois textos assim que são curtos, acho que tem 5 ou 6 capítulos, Tiago tem 5, acho que João tem 6. E que resumem o evangelho de uma forma brilhante. Assim. Eu tento ler, assim, quase todo mês eu estou lendo essas cartas inteiras, sabe? Que eu acho maravilhoso, de uma riqueza, assim,
Muito bom. E voltando, o 1 João, o apóstolo fala isso, né? Que aquele que afirma que não peca, está mentindo. Não tem como você afirmar isso, que você não peca, né? Como veremos aqui no restante da aula, irmãos, quanto mais cheio do Espírito, quanto mais movido pelo Espírito, mais entregue a Cristo Jesus, mais nos damos conta de quão pecadores nós somos. O próprio Jó, há alguém, homem, mais fiel a Deus no Antigo Testamento, talvez, do que Jó? Improvável. E ele reconhece quão caído ele é, o seu estado de degradação, de pecado total. Ele compreende que ele é uma pessoa depravada em sua natureza. E quão necessitado da graça de Deus ele é. Então, não há isso, né? Reforçando o que o apóstolo João fala. Não há isso de você dizer que não há pecado na sua vida, que você não mais peca. Você está mentindo se você falar isso. O conflito. O problema nunca esteve na lei, mas no homem que é frágil e pecador. O ser humano não é capaz de cumprir integralmente os preceitos da lei e se vê em constante conflito. Exemplo dessa situação encontramos na vida do próprio apóstolo Paulo. Prosseguindo aqui. Perplexo. Eita, trabalhinho. Versículo 15. Não entendo o que faço. Paulo aqui, irmãos, ele expressa uma confusão. Ele está perplexo, mas não por alguns mistérios teológicos abstratos. Ele fica perplexo com seu próprio comportamento. Nem mesmo compreende o meu próprio modo de agir. Ele continua descrevendo um conflito que está enraizado na vontade. Continuando o versículo 15. Pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Paulo não está envolvido, irmãos, numa discussão filosófica sobre como a vontade funciona. Ele está falando de uma linguagem concreta, a qual todos nós podemos nos identificar com essa situação. Né? Todos nós gostaríamos muito de levar uma vida de perfeita obediência a Cristo. Né? Nós, no sentido de crentes convertidos em Cristo Jesus. Né? Mas não fazemos isso porque há um conflito em nosso coração entre o desejo de obediência e os atos específicos da obediência que nós realizamos. Há também a força da tentação para a desobediência. Nós somos tentados o tempo todo, 24 horas por dia, nós somos tentados. É por isso que dizemos, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como o próprio Senhor afirma, ou em Mateus 26, versículo 41b. Somos pessoas com desejos misturados, e essa é a razão pela qual a vida não se torna complicada, até nascermos de novo. A vida se torna complicada porque estamos envolvidos numa guerra espiritual que penetra o mais profundo da nossa alma e dura até a nossa glorificação no céu. Até a ressurreição, até a glória, nós viveremos esse conflito. Eternamente viveremos esse conflito até que o pecado cesse finalmente, até que estejamos finalmente na santa e bendita glória de Deus. Porque aqui nessa terra é isso, é o tempo todo sendo tentado e parece que quanto mais você anseia por uma vida de obediência a Cristo, mais o diabo tenta, irmãos. É impressionante, assim. Mas eu coloco empecilhos. Os irmãos devem ter tido experiências assim aos montes, né? Mais empecilhos parecem surgir nas nossas cabeças, mais dúvidas parecem surgir nas nossas cabeças, né? Mais, às vezes, desvios ali que a gente faz, a gente fala, caramba, por que eu fiz isso? Sabe? Por que eu fiz? Esse não sou eu. Eu não sou isso. Fiquei rouco do nada. E, bom, enfim, esse eterno conflito, conforme eu disse. Agora vamos para tópico B aqui, culpabilidade do pecado. Aí leremos os versículos 16 até 18 do capítulo 7. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Esses versículos se concentram em Paulo como esse eu, dividido, que deseja fazer o bem, obedecendo à lei, mas que faz o mal, né? Esses versículos, irmãos, eles refletem essa luta cristã que a gente mencionou agora, entre o bem e o mal, resultante dessa sobreposição de duas eras dentro do crente. Esse crente que continua sendo pecador, com o pé na sua humanidade caída, mas que, pelo mérito de Cristo Jesus, ele já é santo também. É aquilo lá que eu disse, é o já e o ainda não, né? Há essa expectativa
escatológica da nossa santificação, de quando seremos finalmente 100% santos, né? Conforme teremos recuperado a imagem e semelhança de Deus perdida na queda, né? Finalmente. Os cristãos desejam obedecer a Deus. Nós desejamos isso. Pois são cidadãos da era vindoura. Né? O Espírito nos comunica isso, o Espírito sopra isso em nós. Essa vontade da obediência, né? De fazermos os frutos que vimos anteriormente. Né? Mas visto que ainda vivem, né? Nós vivemos na era presente do pecado, fazemos muito mal. Né? Fazemos muitas vezes o mal. Né? E Paulo se concentra nessa culpabilidade do pecado, nesse conflito interior que nós vivemos. É o pecado que leva Paulo e todos os cristãos a fazerem o mal. E ao dizer isso, Paulo ele não nega a responsabilidade pessoal que todo cristão tem de resistir ao pecado e de fazer o bem. Ele simplesmente diz que, por si mesmo, os seres humanos não são capazes de resistir ao pecado. Há necessidade de algo a mais. Né? E o que é esse algo a mais, irmãos, que nos permite resistir ao pecado? É o Espírito Santo. É o Espírito que nos capacita a resistirmos ao pecado. Conforme disse há poucos minutos atrás, antes nós não tínhamos escolha a não ser pecar. Agora nós podemos resistir ao pecado, renascidos em Cristo Jesus, né? Por mérito de Cristo na cruz e pela obra do Espírito em nossos corações. Prosseguindo. A vontade em conflito. Aí leremos o versículo 19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Paulo aqui, irmãos, ele está descrevendo um conflito entre coisas que competem entre si. As decisões mais difíceis não são apenas aquelas entre o bem e o mal, mas aquelas entre duas coisas boas. Tais decisões podem nos paralisar, muitas vezes. O desejo de sermos cristãos perfeitamente obedientes é uma instrução em nossa vontade, renovada pelo Espírito, né? O novo homem em nosso coração tem o desejo de agradar a Deus, mas ainda vive em nossos membros rudimentos do velho homem carnal que declarou guerra contra as tendências do Espírito. Quando o conflito surge, muitas vezes preferimos seguir o velho em vez do novo homem. No momento, é mais desejável pecar do que obedecer a Cristo. Né? Parte de nós quer obedecer a Cristo, mas não tudo. Temos más inclinações e desejamos que se chocam, desejos que se chocam contra as nossas boas intenções. Né? Esse conflito, irmãos, da carnalidade nossa com o espírito, né? Inclusive, outro parênteses que é interessante da gente mencionar sobre a história da igreja. No início da igreja, era muito comum uma heresia que faz parte do que chamamos de gnosticismos, né? É complicado a gente falar gnosticismo no singular, porque não era um grupo somente, eram vários grupos que estavam sob essa alçada do gnosticismo. E muitas vezes eles discordavam entre si, né? Mas o que eles convergiam era estar indo contra o evangelho, né? E isso eles estavam de mãos dadas. E alguns desses grupos, aliás, de gnósticos, eles afirmavam que a carne, no total, a nossa carne, a materialidade do nosso corpo é ruim. E nós não podemos confundir isso. O Paulo não está falando disso, da carnalidade. Ele não está falando que a matéria é ruim. A questão da carnalidade é a nossa vontade do pecado. É carnalidade no sentido aqui do pecado, do fazer, cometer a transgressão contra Deus. É deixar com que a nossa vontade de saciar a nossa carne seja suprida, né? Mas voltando novamente à primeira epístola de João, né, quando ele afirma que todo aquele que nega que Cristo ressuscitou em carne, que ele em corpo glorificado era formado por carne e ossos, não somente o Espírito. Cristo em nenhum momento foi uma alma penada vagando por aí, mas sim que ele tinha um corpo, assim como nós teremos um corpo na glória, na ressurreição final, nosso corpo ficará glorificado assim como o de Cristo. Ele mostra que a carne não é ruim. A carne ela caiu junto com a nossa transgressão, junto com a nossa vontade. Mas ela por si só não é ruim, entendeu? Agora, a carnalidade é diferente da nossa carne, da matéria,
entendeu? Então é importante a gente frisar isso, porque é algo que já foi muito discutido ao longo da igreja, né, muito em razão desses grupos gnósticos, né? E esses grupos gnósticos, eles vinham sempre de comunidades gentílicas. Por quê? Porque da filosofia grega, principalmente ali de Platão, há essa distinção entre o espírito e a carne, como a carne sendo algo totalmente ruim e o espírito algo totalmente puro, né? Então eles colocaram a sua filosofia dentro do evangelho, tentaram mesclar ali e não deu certo, né? Surgiu uma heresia. Mas enfim, continuando aqui, irmãos. Tópico 5 agora. Livres. Paulo ele tem explicado a sua luta constante entre o espírito e a carne. Ele deseja ser obediente a Cristo, ainda que esse desejo muitas vezes fracasse e ele continua a lutar com as tendências pecaminosas do seu coração. Aí nós vemos lá no versículo 20 sobre o pecado interior. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. As coisas que Paulo quer fazer são as coisas que ele não faz, e as coisas que ele não quer fazer são as coisas que ele faz. Paulo não está tentando, irmãos, eximir-se da responsabilidade pelo seu pecado. O que ele quer dizer é que ele faz o que não quer fazer devido ao pecado. Ele reconhece onde o pecado habita, e é dentro dele. Ele sabe que está dentro do coração dele o pecado. Mesmo que ele esteja envolvido nesse conflito, o novo homem ainda é quem define a sua personalidade. Continuando. Apesar dessa luta constante e fraquezas, né, para o pecado que marca a nossa vida cristã, Paulo sabe que ele é uma nova criatura. O que Deus fez com ele pode ser visto não nos resquícios do seu velho homem, daquele Paulo fariseu, da tribo de Benjamim, que perseguia aos cristãos, né, mas no triunfo que Deus dá por meio do seu Espírito Santo no novo homem, no novo Paulo, esse Paulo que é o apóstolo dos gentios, o maior evangelista da igreja primitiva, assim como em nós também. Nós usamos essa imagem de Paulo porque pois ele é o autor e ele mesmo se refere, né? Aqui, conforme eu disse anteriormente, desse eu, né? Ele está chamando para ele, está usando como essa figura, esse avatar do cristão no geral, né? E antes, Paulo disse que devemos considerar o velho homem como morto. Ele foi crucificado com Cristo. Lá em Romanos 6, versículo 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, Paulo diz que ele não vai mais se relacionar com esse velho homem. O verdadeiro Paulo, o Paulo que foi resgatado da escravidão do pecado, a um custo caro, que é o sangue de Jesus, é o Paulo destinado à glorificação, irmãos. Como temos visto repetidamente, a luta prossegue até a eternidade, até a glória. Paulo diz que, embora o pecado ainda habite nele, esse pecado não possui o mesmo poder cativante que tinha antes da sua conversão, quando ele não podia não pecar. Agora, esse pecado já não tem mais o brilho que tinha antes. Ele já sabe que aquele pecado que se transveste como algo bonito, cheiroso, é mal cheiroso, é feio esse pecado. Ele não tem, as riquezas que ele tem são de latão. Não é ouro, não é prata, é latão aquilo. E que aquilo que o pecado afirma ser dado de graça, na verdade, custa caro, irmãos. E Paulo agora, como novo homem, ele consegue perceber isso. E nós também, por meio do Espírito, conseguimos perceber isso. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por Jesus Cristo. Que eu não canso de repetir. Aí continuamos. Letra B. Deleite na lei de Deus. Versículo 21. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Paulo, irmãos, ele não está falando sobre a lei mosaica ou mesmo sobre a lei moral. Ele descobriu uma verdade fundamental que descreve sua situação atual. Sua fraseologia é um pouco estranha, mas ainda podemos ver o princípio. Ele não se identifica com uma pessoa que deseja fazer o mal, mas com aquele que deseja fazer o certo. Como diz no versículo 22. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Se há alguma dúvida sobre se Paulo está falando sobre o seu estado anterior à conversão ou a sua constante luta após sua regeneração, essa passagem deveria deixar essa questão de lado para sempre. Porque nenhuma pessoa não regenerada se deleita na lei de Deus. Aqui a gente vê que, assim, aquela terceira opinião sobre a questão do eu, utilizada aqui, é a mais voltada para a palavra de Deus mesmo, é a que faz mais sentido, né? E inclusive conversa com outras passagens da Bíblia. Paulo é um homem que ele compreende o seu estado decaído.
Paulo fala a Timóteo, né, eu que sou o maior dos pecadores, né, ele reconhece quão desgraçado ele é. Então aqui, nesse texto, não seria diferente. Ele está expondo à comunidade de Roma essa figura, esse velho homem, e que há essa luta constante entre esse homem, o morto em razão de Cristo, esse homem que ficou para trás, com o novo homem, o homem que foi ressurreto junto a Cristo, né, aos méritos de Cristo. Então, esse apóstolo que afirma que é o maior dos pecadores e tudo mais, ele não teria problema algum em se expor dessa forma como ele está se expondo aqui, para representar todos os cristãos, né? Ele fala de si, mas sabendo, sendo iluminado pelo Espírito, né, para escrever isso aqui, está representando a luta diária de todo cristão verdadeiramente regenerado por Cristo Jesus. Aí continuamos, prosseguindo. O corpo e a carne. Só dar uma olhada, ninguém perguntou nada. Continuando. O corpo e a carne. Então, versículo 23. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Essa passagem, irmãos, aqui do versículo 23, nos traz grande conforto. É típico, quando lutamos contra o pecado, pensarmos que devemos ser pessoas terríveis, abomináveis ou imaturas para enfrentar esse tipo de luta. Contudo, essa passagem ela nos encoraja, nos dá conforto, no sentido de que a tentação e o conflito com o pecado, e mesmo algumas recaídas que temos em vida, são coerentes com o fato de sermos cristãos em desenvolvimento. É aquilo, irmãos, pela fé reformada que nós temos, por sermos protestantes, nós sabemos que a justificação é algo diferente da santificação. A justificação, ela não está acontecendo, ela aconteceu. Cristo não falou está se consumando, Cristo falou está consumado, né? Agora, a santificação está acontecendo. Nós estamos sendo santificados. E até o nosso último dia de vida nessa terra, se Cristo não voltar antes, nós estaremos nesse processo contínuo. Em eterna, no contexto finito dessa vida terrena, estaremos nessa transformação. Nunca chegaremos a um ponto e falar, caramba, agora eu sou santo aqui na terra. Jamais. Se você falar, novamente, você cai naquilo que João fala. Quem fala que não peca, está mentindo. Pois peca sim. A santificação ocorrerá até esse momento, para finalmente, na glória, podermos afirmar, somos santos. Somente lá poderemos afirmar isso totalmente, né? Sem ter a mácula do pecado, mas incrustada em nossa roupa e nosso ser, né? Nós somos esses cristãos em desenvolvimento. E aí prosseguimos aqui, maravilhosa graça, versículo 24. O miserável homem que somos, uma afirmação muito forte de Paulo, que ele diz aqui. Aqui nós temos uma exclamação que declara uma condição de miséria de Paulo, né? Paulo sondando a sua alma. Paulo grita em agonia após relatar sua constante luta com a carga pesada do pecado, pressionado contra a sua tendência à obediência. Paulo usa uma linguagem tão politicamente incorreta aqui, né, quanto a linguagem pode ser na igreja contemporânea, né? Se falasse o pastor chegasse no púlpito e falasse isso, seria algo que deixaria o pessoal assim, opa, com os olhos abertos, assim, vidrados. Falou isso mesmo? Na igreja de hoje, nós nos tornamos tão narcisistas, irmãos, ou tão preocupados com a autoestima e a autovalorização, que os pregadores, aí agora não estamos falando de uma igreja mais saudável como a nossa, e tantas outras, que, glória a Deus, que existe. Mas estamos falando daquela igreja que já se rendeu a um discurso mais soft, sabe, um discurso fácil ali, que agrada ao ouvido, né? A igreja que só fala que Deus é amor, mas que não afirma que para você se arrepender dos seus pecados e converter a Cristo Jesus, né? Essas igrejas se tornaram tão narcisistas, tão preocupadas com a autoestima e autovalorização, que os pregadores devem tomar cuidado para não gerar sentimentos de culpa ou inutilidade nas pessoas. Não pode confrontar o coraçãozinho desses floquinhos de neve. Essa é a mentalidade da igreja de hoje. O problema que enfrentamos hoje na igreja é a negação do caráter radical do pecado. O pecado ele nos distancia de Deus, irmãos. O salário do pecado é a morte. Eu não canso de repetir isso, como vimos na aula passada. O pecado ele deve nos constranger, ele deve nos fazer
quando vemos aquele espelho que vimos no começo da aula, quando estamos diante daquele espelho, nós podemos falar assim: miserável homem que eu sou, Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, sabe? Compreendendo devidamente a gravidade do pecado, né? Não odiamos o pecado da maneira que deveríamos hoje em dia. Não abominamos a desobediência que manifesta em nossa vida. E quando Paulo olhava para o seu pecado, ele via a sua miséria, sentia-se ameaçado e oprimido pelo poder dessa miséria que ele tinha. Aí, continuando aqui, indo para o final da nossa aula. Opa, bom, então, continuando sobre essa questão de quão miserável eu sou, que Paulo afirma. Ele não conseguia ver nada em si próprio que pudesse deleitar. Aí o versículo 24 prossegue aqui. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Ele sabe em quem confiou e sabe quem é o seu libertador. Aí ele afirma, finalmente, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem nos livrará? Deus. Como nos livrará? Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A gente tem um Redentor, irmãos. A gente tem um libertador que promete nos livrar totalmente e finalmente do corpo desta morte, dessa terrível e permanente fardo que nos assola por toda a nossa vida. Depois de derramar seu coração aqui nesse capítulo, um dos mais íntimos, não somente do texto de Romano, mas de todas as epístolas paulinas, né, em que você realmente percebe Paulo se debruçando ali, se entregando, escancarando seu coração. O apóstolo conclui a sessão dizendo que se tivermos problemas para caminhar na vida cristã, inconsistências nessa nossa peregrinação, né, rumo à cidade celestial, né, os irmãos já devem ter lido aquele clássico O Peregrino, né, do John Bunyan, que representa, né, essa caminhada do peregrino até a cidade celeste, do cristão, né, até a cidade celeste. Podemos olhar para ele. Ele tem os mesmos problemas, Paulo, né? Nenhum triunfalismo flui da pena do apóstolo. Ele estava fortemente consciente a respeito de quem ele era em sua condição caída, mas também estava fortemente consciente a respeito de quem ele era em Cristo Jesus, que o tinha resgatado do princípio que habitava na carne. Amém. E é isso, irmãos. Essa foi a nossa aula de hoje. Perguntas? Dúvidas? Esta é a hora. Não? Não temos dúvidas? Então, vou fazer uma oração para a gente finalizar aqui. Depois a gente bate a nossa fotinho. Pode ser? Vamos lá, então. Santo Deus, amado Pai, damos graças a Ti, Senhor, pela aula de hoje, pelo Senhor permitir, Senhor, que tenhamos esse ensino de Tua Palavra, que tenhamos contato com Tua Palavra, Senhor, que Tu nos deu liberalmente, Senhor, que Tu nos instrui, nos guia, nos alimenta com ela, Pai, e nos permite, Senhor, termos liberdade para portar a Tua Palavra, Senhor, conosco, Senhor, dá essa liberdade que muitos irmãos nossos, ao longo de toda a história, até hoje, não têm, Senhor. Tu, em Tua infinita misericórdia, Senhor, nos dá isso, essa oportunidade. Somos gratos a Ti por isso, Senhor. Somos gratos a Ti por ter preservado Sua palavra, por ter inspirado homens santos ao longo de toda a história, Senhor, para trazê-la até nós. E pedimos, Senhor, continue nos acompanhando, nos iluminando, Senhor, para continuarmos compreendendo-a e que ela seja, Senhor, um alimento para a nossa alma, que ela nos confronte quando tiver de confrontar, que ela nos console quando tiver de nos consolar, Senhor. Mas, acima de tudo, que ela nos aproxime de Ti, Senhor. Nos aproxime da Tua vontade, nos aproxime, Senhor, do que Tu desejas que nós façamos, de que, como nós nos portemos, Senhor. Para a honra e glória não nossa, Pai, mas Tua, e não somente Tua. Abençoe-nos no restante dessa noite, no restante dessa semana, Senhor. Abençoe nossos familiares, amigos, irmãos, nossos pastores. Abençoe o irmão Ronaldo. E esteja conosco. Perdoa nossas muitas transgressões e livre-nos do mal, Senhor. Mas que seja feita a Tua vontade. Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vou parar a gravação aqui. Agradeço aos irmãos que estão assistindo a aula depois dela estar ao vivo. Deus os abençoe.